Karl Marx. O Capital. Capítulo 3. O dinheiro ou a circulação das mercadorias. 1. Medida dos valores. A fim de simplificar, pressuponho sempre neste escrito o ouro como a mercadoria monetária. A primeira função do ouro consiste em fornecer ao mundo das mercadorias um material para sua expressão de valor ou em representar os valores das mercadorias como grandezas de mesma denominação, qualitativamente iguais e quantitativamente comparáveis. Assim, ele funciona como medida geral dos valores e é apenas por meio dessa função que o ouro, a mercadoria equivalente específica, se torna inicialmente dinheiro. Não é por meio do dinheiro que as mercadorias se tornam comensuráveis. Ao contrário. Sendo todas as mercadorias, enquanto valores, trabalho humano objetivado, e portanto sendo em si para si comensuráveis, elas podem medir seus valores, em comum, na mesma mercadoria específica e com isso transformar esta última em sua medida comum de valor, ou seja, em dinheiro. Dinheiro, como medida de valor, é forma necessária de manifestação da medida imanente do valor das mercadorias, o tempo de trabalho. A expressão de valor de uma mercadoria em ouro, X da mercadoria A igual I da mercadoria monetária, é sua forma de dinheiro ou seu preço. Uma equação isolada, como 1 tonelada de ferro igual 2 onças de ouro, basta agora para representar o valor do ferro de uma maneira socialmente válida. A equação já não tem de marchar em fila e coluna com as equações de valor das outras mercadorias, porque a mercadoria equivalente, o ouro, já possui o caráter de dinheiro. A forma valor relativa geral das mercadorias tem assim de novo a figura de sua forma valor relativa original, simples ou singular. Por outro lado, a expressão relativa de valor desdobrada ou a infinita série de expressões relativas de valor torna-se a forma de valor especificamente relativa da mercadoria dinheiro. Mas essa série agora já está dada socialmente nos preços das mercadorias. Basta ler, ao revés, as cotações de uma lista de preços, para encontrar a grandeza de valor do dinheiro, representada em todas as mercadorias possíveis. Dinheiro, por sua vez, não tem preço. Para participar dessa forma relativa unitária das outras mercadorias, teria de ser relacionado a si mesmo, como seu próprio equivalente. O preço ou a forma monetária das mercadorias, como sua forma valor em geral, é distinta de sua forma corpórea real e tangível, uma forma somente ideal ou imaginária. O valor de ferro, linho, trigo etc., embora invisível, existe nessas coisas mesmas. Ele é imaginado por sua igualdade com ouro, uma relação com o ouro que, por assim dizer, só assombra suas cabeças. O guardião das mercadorias tem, por isso, de meter sua língua na cabeça delas ou pendurar nelas pedaços de papel para comunicar seus preços ao mundo exterior. Como a expressão dos valores das mercadorias em ouro é ideal, aplica-se nessa operação também somente ouro ideal ou imaginário. Cada guardião de mercadoria sabe que ainda está longe de dourar suas mercadorias, quando dá seu valor à forma de preço ou forma ouro imaginária, e que ele não precisa de nenhuma migalha de ouro real para avaliar, em ouro, milhões de valores mercantis. Em sua função de medida de valor, o dinheiro serve, portanto, como dinheiro apenas imaginário ou ideal. Essa circunstância deu origem às mais absurdas teorias. Embora apenas dinheiro imaginário sirva para a função de medida do valor, o preço depende totalmente do material monetário real. O valor, isto é, o quantum de trabalho humano contido, por exemplo, numa tonelada de ferro, é expresso num quantum imaginário da mercadoria monetária, que contém a mesma quantidade de trabalho. Por isso, conforme ouro, prata ou cobre sirvam de medida do valor, o valor da tonelada de ferro recebe expressões de preço inteiramente diferentes ou é apresentado em quantidades de ouro, prata ou cobre totalmente diversas. Se, por isso, duas mercadorias diferentes, por exemplo ouro e prata, servem, ao mesmo tempo, de medidas de valor, então todas as mercadorias possuem duas expressões diferentes de preços, o preço em ouro e o preço em prata, que correm tranquilamente um ao lado do outro, enquanto a relação de valor entre ouro e prata ficar inalterada, por exemplo 1:15.
Mas cada alteração dessa relação de valores perturba a relação entre os preços em ouro e os preços em prata das mercadorias, provando assim, de fato, que a duplicação da medida de valor contradiz sua função. Todas as mercadorias com preços determinados apresentam-se sob a forma: A mercadoria A igual X ouro, B mercadoria B igual Z ouro, C mercadoria C igual I ouro, etc., em que A, B, C representam certas quantidades das espécies de mercadorias A, B, C e X, e Z certas quantidades de ouro. Os valores das mercadorias são assim transformados em quantidades imaginárias de ouro de tamanhos diferentes, portanto, apesar da confusa variedade dos corpos das mercadorias, em grandezas de mesma denominação, grandezas de ouro. Como tais quantidades de ouro, elas se comparam e medem entre si, se desenvolve tecnicamente a necessidade de relacioná-las a um quantum fixado de ouro como sua unidade de medida. Essa mesma unidade de medida, por meio de posterior divisão em partes alíquotas, é transformada em padrão de medida. Antes de se tornarem dinheiro, o ouro, a prata e o cobre já possuíam tais padrões de medida em seus pesos metálicos, de modo que, por exemplo, uma libra serve de unidade de medida, subdividindo-a, por um lado, outra vez em onças, etc., e somando-a, por outro lado, em quintais, etc. Assim, em toda a circulação metálica, as denominações pré-existentes do padrão de peso formam também as denominações originais do padrão monetário ou padrão de medida dos preços. Como medida dos valores e como padrão dos preços, o dinheiro exerce duas funções inteiramente diferentes. É medida dos valores por ser a encarnação social do trabalho humano, padrão dos preços por ser um peso fixado de metal. Como medida de valor, serve para transformar os valores das mais variadas mercadorias em preços, em quantidades imaginárias de ouro. Como padrão dos preços, mede essas quantidades de ouro. Na medida dos valores, as mercadorias se medem como valores. O padrão dos preços, ao contrário, mede as quantidades de ouro em um quantum de ouro, e não o valor de um quantum de ouro no peso do outro. Para o padrão dos preços, determinado peso de ouro tem de ser fixado como unidade de medida. Aqui, como em todas as outras determinações de medida de grandeza de mesma denominação, a estabilidade das relações de medida torna-se decisiva. Por isso, o padrão de preços cumpre sua função tanto melhor quanto mais invariavelmente um mesmo quantum de ouro sirva de unidade de medida. Como medida de valores, o ouro somente pode servir porque ele mesmo é produto de trabalho, sendo, portanto, um valor potencialmente variável. É claro, agora, que uma mudança de valor do ouro não prejudica, de modo algum, sua função como padrão de preços. Por mais que varie o valor do ouro, diferentes quantidades de ouro mantêm entre si sempre a mesma relação de valor. Caía de 1,000% o valor do ouro, depois, como antes, 12 onças de ouro terão 12 vezes o valor de uma onça de ouro, e no que se refere aos preços trata-se apenas das relações de várias quantidades de ouro entre si. Como, por outro lado, uma onça de ouro não muda de nenhuma forma seu peso com a queda ou subida de seu valor, tampouco muda o peso de suas partes alíquotas, e assim o ouro, como padrão fixo dos preços, presta sempre o mesmo serviço, qualquer que seja a mudança do seu valor. A mudança de valor do ouro também não impede sua função de medida de valor. Ela atinge simultaneamente todas as mercadorias, deixando assim, coeteris paribus, inalterados seus valores recíprocos relativos, embora eles todos se expressem agora em preços de ouro mais altos ou mais baixos do que antes. Como na representação do valor de uma mercadoria no valor de uso de qualquer outra, também na avaliação das mercadorias em ouro somente se pressupõe que, na época dada, a produção de determinado quantum de ouro custa dado quantum de trabalho. Com relação ao movimento dos preços das mercadorias em geral, valem as leis anteriormente desenvolvidas da expressão relativa simples de valor. Os preços das mercadorias só podem subir generalizadamente, permanecendo igual o valor do dinheiro, se os valores das mercadorias sobem, permanecendo iguais os valores das mercadorias, se cai o valor do dinheiro. E vice-versa. Os preços das mercadorias só podem cair generalizadamente, permanecendo igual o valor do dinheiro, se caem os valores das mercadorias.
Permanecendo iguais os valores das mercadorias, se sobe o valor do dinheiro. Não segue daí, de modo algum, que uma subida do valor do dinheiro acarreta uma queda proporcional dos preços das mercadorias, e uma queda do valor do dinheiro uma subida proporcional dos preços das mercadorias. Isso somente vale para mercadorias de valor inalterado. Mercadorias, por exemplo, cujo valor sobe proporcional e simultaneamente com o valor do dinheiro mantém os mesmos preços. Se seu valor sobe mais lenta ou mais rapidamente que o valor do dinheiro, a queda ou a subida de seus preços será determinada pela diferença entre o movimento do valor delas e o do dinheiro, etc. Voltemos agora à observação da forma preço. As denominações monetárias dos pesos metálicos se desligam, pouco a pouco, de suas denominações originais de peso por diferentes motivos, sendo os seguintes os historicamente decisivos. 1. Introdução de dinheiro estrangeiro em países menos desenvolvidos. Na Roma antiga, por exemplo, circulavam, inicialmente, moedas de prata e de ouro, como mercadorias estrangeiras. As denominações desse dinheiro estrangeiro são diferentes das denominações de peso do país. 2. Com o desenvolvimento da riqueza, o metal menos nobre é deslocado da função de medida de valor pelo mais nobre. O cobre pela prata, a prata pelo ouro, por mais que essa sequência contradiga a cronologia poética. Libra, por exemplo, era então a denominação monetária de uma verdadeira libra de prata. Tão logo o ouro desloca a prata da função de medida de valor, o mesmo nome associa-se talvez a 1/15, etc. de uma libra de ouro, conforme a relação de valor entre o ouro e a prata. Libra, como denominação monetária, e libra, como denominação ordinária de peso do ouro, são agora separadas. 3. A falsificação de dinheiro, continuada durante séculos pelos príncipes, que do peso original das moedas deixou, de fato, apenas o nome. Esses processos históricos convertem em costume popular a separação da denominação monetária dos pesos metálicos de sua denominação corrente de peso. Como o padrão monetário é, por um lado, puramente convencional e como necessita, por outro lado, de validade geral, ele acaba sendo regulado por lei. Determinado peso do metal nobre, por exemplo, uma onça de ouro, é oficialmente dividido em partes alíquotas, que recebem nomes de batismo legais como libra, thaler, etc. Tal parte alíquota, que funciona agora como a verdadeira unidade de medida do dinheiro, é dividida em outras partes alíquotas com nomes de batismo legais, como shilling, penny, etc. Agora como antes, determinados pesos metálicos permanecem como padrão do dinheiro metálico. O que mudou foi a divisão e a denominação. Os preços, ou as quantidades de ouro, em que se transformavam idealmente os valores reais das mercadorias, são expressos agora nas denominações monetárias ou nas denominações de conta do padrão ouro legalmente válidos. Portanto, em lugar de dizer que o quarter de trigo é igual a 1 onça de ouro, diríamos, na Inglaterra, que é igual a 3 libras esterlinas, 17 shillings e 10 médio pence. As mercadorias comunicam-se mutuamente, assim, em suas denominações monetárias, quanto valem o dinheiro serve de dinheiro de conta sempre que se trata de fixar uma coisa como valor e, portanto, em forma dinheiro. A denominação de uma coisa é totalmente extrínseca à sua natureza. Eu não sei nada sobre um homem sabendo que o seu nome é Jacobus. Do mesmo modo desaparece nos nomes monetários libra, thaler, franco, ducado, etc. qualquer vestígio da relação de valor. A confusão sobre o sentido secreto desses signos cabalísticos é tanto maior na medida em que as denominações monetárias expressam ao mesmo tempo o valor das mercadorias e partes alíquotas de um peso metálico, do padrão monetário. Por outro lado, é necessário que o valor, em contraste com os coloridos corpos do mundo das mercadorias, evolua para essa forma reificada sem sentido próprio, mas também simplesmente social. O preço é a denominação monetária do trabalho objetivado na mercadoria. Por isso, a equivalência da mercadoria e do quantum de dinheiro, cuja denominação é o preço dela, é uma tautologia, como a expressão relativa de valor de uma mercadoria por si é sempre a expressão da equivalência de duas mercadorias.
Mas se o preço como expoente da grandeza de valor da mercadoria é expoente de sua relação de troca com dinheiro, não se segue, ao contrário, que o expoente de sua relação de troca com dinheiro seja necessariamente o expoente de sua grandeza de valor. Suponhamos que o trabalho socialmente necessário de igual grandeza represente-se em 1 quarteiro de trigo e em 2 libras esterlinas, cerca de média onça de ouro. As 2 libras esterlinas são a expressão monetária da grandeza de valor do quarteiro de trigo ou seu preço. Se as circunstâncias permitirem sua cotação a 3 libras esterlinas ou forçarem sua cotação a 1 libra esterlina, então como expressão da grandeza de valor do trigo 1 libra esterlina e 3 libras esterlinas são ou pequenas ou grandes demais, mas mesmo assim elas são preços do mesmo, pois são, primeiro, sua forma valor, dinheiro, e segundo, expoentes de sua relação de troca com dinheiro. Com condições de produção constantes ou força produtiva do trabalho constante, deveis e despender para a reprodução de 1 quarteiro de trigo, tanto antes como depois, a mesma quantidade de tempo social de trabalho. Essa circunstância não depende da vontade do produtor do trigo, nem da de outros possuidores de mercadorias. A grandeza de valor da mercadoria expressa, assim, uma relação necessária imanente a seu processo de formação com o tempo de trabalho social. Com a transformação da grandeza de valor em preço, essa relação necessária aparece como relação de troca de uma mercadoria com a mercadoria monetária, que existe fora dela. Mas nessa relação pode expressar-se tanto a grandeza de valor da mercadoria como um mais ou menos em que, sob dadas circunstâncias, ela é alienável. A possibilidade de uma incongruência quantitativa entre o preço e a grandeza de valor ou da divergência entre o preço e a grandeza de valor é, portanto, inerente à própria forma preço. Isso não é um defeito dessa forma, mas torna-a, ao contrário, a forma adequada a um modo de produção em que a regra somente pode impor-se como lei cega da média à falta de qualquer regra. A forma preço, porém, não só admite a possibilidade de incongruência quantitativa entre grandeza de valor e preço, isto é, entre a grandeza de valor e sua própria expressão monetária, mas pode encerrar uma contradição qualitativa, de modo que o preço deixa de todo de ser expressão de valor, embora dinheiro seja apenas a forma valor das mercadorias. Coisas que, em si e para si, não são mercadorias, como por exemplo consciência, honra etc., podem ser postas à venda por dinheiro pelos seus possuidores e assim receber, por meio de seu preço, a forma mercadoria. Por isso, uma coisa pode, formalmente, ter um preço, sem ter um valor. A expressão de preço torna-se aqui imaginária, como certas grandezas da matemática. Por outro lado, a forma imaginária de preço, como, por exemplo, o preço da terra não cultivada, que não tem valor, pois nela não está objetivado o trabalho humano, pode encerrar uma relação real de valor ou uma relação derivada dela. Como a forma relativa de valor em geral, o preço expressa o valor de uma mercadoria, por exemplo, de 1 tonelada de ferro, pelo fato de que certo quantum do equivalente, por exemplo, 1 onça de ouro, seja diretamente trocável por ferro, mas de modo algum ao contrário, que o ferro, por sua parte, seja diretamente trocável por ouro. Portanto, para exercer praticamente a ação de valor de troca, a mercadoria tem de desfazer-se de seu corpo natural, transformar-se de ouro imaginário em ouro real, ainda que essa transubstanciação lhe seja mais árdua do que ao conceito hegeliano a transição da necessidade para a liberdade, ou a uma lagosta ao romper de sua casca, ou ao padre da igreja, São Jerônimo, o despojar-se do velho Adão. Além de sua forma real, por exemplo, ferro, a mercadoria pode possuir, no preço, forma ideal de valor ou forma imaginária de ouro, mas ela não pode ser, ao mesmo tempo, realmente ferro e realmente ouro. Para dar-lhe um preço, basta equipará-la a ouro imaginário. A fim de prestar a seu possuidor o serviço de equivalente geral, ela tem de ser substituída por ouro. Se o possuidor do ferro confrontar-se com o possuidor de uma mercadoria mundana e o remeter ao preço do ferro, como forma de dinheiro, o mundano responderia como no céu, São Pedro ao Dante, que lhe recita a fórmula da fé, assai bene e trascorsa. Desta moneta já la lega é o peso, ma dimmi se tu lai nela tua borsa. A forma preço implica a alienabilidade das mercadorias contra dinheiro, a necessidade dessa alienação.
Por outro lado, ouro funciona somente como medida ideal de valor, porque já está circulando no processo de troca, como mercadoria monetária. Na medida ideal dos valores espreita, por isso, o dinheiro sonante. 2. Meio de circulação. A metamorfose das mercadorias. Viu-se que o processo de troca das mercadorias encerra relações contraditórias e mutuamente exclusivas. O desenvolvimento da mercadoria não suprime essas contradições, mas gera a forma dentro da qual elas podem mover-se. Esse é, em geral, o método com o qual contradições reais se resolvem. É uma contradição, por exemplo, que um corpo caia constantemente em outro e, com a mesma constância, fuja dele. A elipse é uma das formas de movimento em que essa contradição tanto se realiza como se resolve. Na medida em que o processo de troca transfira mercadorias da mão em que elas são não valores de uso para a mão em que elas são valores de uso, ele é metabolismo social. O produto de uma modalidade útil de trabalho substitui o da outra. Uma vez tendo alcançado o lugar em que serve de valor de uso, a mercadoria cai da esfera de intercâmbio das mercadorias na esfera do consumo. Apenas a primeira é que nos interessa aqui. Temos, por isso, de observar o processo inteiro segundo o aspecto formal, portanto somente a mudança de forma ou a metamorfose das mercadorias, a qual mede um metabolismo social. A interpretação inteiramente defeituosa dessa mudança de forma, deixando de lado a falta de clareza sobre o próprio conceito do valor, é devida à circunstância de que cada mudança de forma de uma mercadoria realiza-se na troca de duas mercadorias, uma mercadoria comum e a mercadoria monetária. Atendo-se somente a esse momento material, o intercâmbio de mercadoria por ouro, deixa-se de ver o que deve ser visto, isto é, o que ocorre com a forma. Não se percebe que o ouro, como simples mercadoria, não é dinheiro e que as outras mercadorias em seus preços se relacionam a si mesmas com ouro, como sua própria figura monetária. A princípio, as mercadorias entram no processo de intercâmbio sem serem douradas, nem açucaradas, da forma que chegam ao mundo. Esse processo produz uma duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro, uma antítese externa, dentro da qual elas representam sua antítese imanente entre valor de uso e valor. Nessa antítese, as mercadorias confrontam-se, como valores de uso, com o dinheiro, como valor de troca. Por outro lado, ambos os lados da antítese são mercadorias, portanto, unidades de valor de uso e valor. Mas essa unidade de diferença se representa inversamente em cada um dos dois polos, e por isso representa, ao mesmo tempo, a correlação entre eles. A mercadoria é realmente valor de uso, a sua existência como valor aparece apenas idealmente no preço, que a relaciona com o ouro, situado no outro polo, como sua figura real de valor. Ao contrário, o material, ouro somente funciona como materialização do valor, dinheiro. Por isso, é realmente valor de troca. Seu valor de uso se apresenta apenas idealmente na série das expressões relativas de valor em que se relaciona com as mercadorias situadas de outro lado, como o círculo de suas figuras de uso reais. Essas formas antitéticas das mercadorias são os movimentos reais de seu processo de intercâmbio. Acompanhemos agora um possuidor qualquer de mercadorias, por exemplo, nosso velho conhecido tecelão de linho, a cena do processo de intercâmbio, ao mercado. Sua mercadoria, 20 varas de linho, tem preço determinado. Seu preço é 2 libras esterlinas. Ele a troca por 2 libras esterlinas e, homem de velha cepa, troca as 2 libras esterlinas, por sua vez, por uma bíblia familiar do mesmo preço. O linho, para ele apenas mercadoria, portador de valor, é alienado por ouro, sua figura de valor. E dessa figura volta a ser alienado por outra mercadoria, a Bíblia, que, porém, como objeto de uso, deve ir para a casa do tecelão e lá satisfazer as necessidades de edificação. O processo de intercâmbio da mercadoria opera-se, portanto, por meio de duas metamorfoses opostas e reciprocamente complementares: transformação da mercadoria em dinheiro e sua retransformação de dinheiro em mercadoria. Os momentos da metamorfose da mercadoria são, ao mesmo tempo, transações do possuidor de mercadoria, venda, intercâmbio da mercadoria por dinheiro,
compra, intercâmbio do dinheiro por mercadoria e unidade de ambos os atos. Vender, para comprar. Contemplando agora o resultado final da transação, o tecelão de linho possui uma Bíblia, em vez de linho, em vez de sua mercadoria original outra do mesmo valor, mas de utilidade diferente. Do mesmo modo, ele se apropria de seus outros meios de subsistência e de produção. De seu ponto de vista, todo processo somente media a troca de seu produto de trabalho por produto do trabalho alheio, ou intercâmbio de produtos. O processo de intercâmbio da mercadoria se completa, portanto, na seguinte mudança de forma: mercadoria, dinheiro, mercadoria. M. Segundo seu conteúdo material, o movimento M, troca de mercadoria por mercadoria, metabolismo do trabalho social, em cujo resultado o próprio processo se extingue. Primeira metamorfose da mercadoria ou venda. O salto do valor da mercadoria, do corpo da mercadoria para o corpo do ouro, e, como o designa em outro lugar, o salto mortal da mercadoria. Caso ele fale, não é a mercadoria que é depenada, mas sim o possuidor dela. A divisão social do trabalho torna tão unilateral seu trabalho quanto multilaterais suas necessidades. Por isso mesmo, seu produto serve-lhe apenas de valor de troca. Mas ele somente obtém a forma equivalente geral, socialmente válida, como dinheiro, e o dinheiro encontra-se em bolso alheio. Para tirá-lo de lá, a mercadoria tem de ser, sobretudo, valor de uso para o possuidor do dinheiro, que o trabalho despendido nela, portanto, tenha sido despendido em forma socialmente útil, ou que se confirme como elo da divisão social do trabalho. Mas a divisão do trabalho é um organismo de produção que se desenvolveu naturalmente e cujos fios se teceravam e continuam a tecer-se às costas dos produtores de mercadorias. Talvez a mercadoria seja produto de uma nova modalidade de trabalho, que pretende satisfazer a uma necessidade recentemente surgida, ou que pretende ainda provocar por iniciativa própria uma necessidade. Função que era ainda ontem uma entre as muitas funções do mesmo produtor de mercadorias, uma operação particular se desprende hoje desse conjunto, torna-se autônoma e, por isso, envia seu produto parcial como mercadoria independente a um mercado. As circunstâncias podem estar maduras ou imaturas para esse processo de separação. O produto satisfaz hoje a uma necessidade social. Amanhã será, talvez, deslocado parcial ou totalmente, de seu lugar, por uma espécie semelhante de produto. Mesmo que o trabalho, como o de nosso tecelão de linho, seja um elo patenteado da divisão social de trabalho, não está com isso garantido, de modo algum, o valor de uso precisamente de suas 20 varas de linho. Se a necessidade social de linho, e ela tem sua medida como tudo mais, estiver saturada por tecelões rivais, o produto de nosso amigo torna-se excedente, supérfluo e com isso inútil. A cavalo dado não se olha ao dente, mas ele não vai ao mercado para distribuir presentes. Suponhamos, porém, que o valor de uso de seu produto se confirme e o dinheiro seja portanto atraído pela mercadoria. Mas agora se pergunta, quanto dinheiro? A resposta já está de certo modo antecipada no preço da mercadoria, no expoente de sua grandeza de valor. Deixamos de lado eventuais erros de cálculo puramente subjetivos do possuidor de mercadorias, que são logo corrigidos objetivamente no mercado. Supomos que tenha despendido, em seu produto apenas a média socialmente necessária de tempo de trabalho. O preço da mercadoria é, portanto, apenas o nome monetário do quantum de trabalho social objetivado nela. Mas, sem pedir licença e às costas de nosso tecelão, as condições já há muito estabelecidas, de produção da tecelagem de linho, entraram em efervescência. O que, ontem, sem dúvida, era tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma vara de linho, hoje deixa de o ser, conforme o possuidor de dinheiro se empenhe em demonstrar com as cotações de preços de diversos competidores de nosso amigo. Para sua infelicidade, há muitos tecelões no mundo. Admitamos, finalmente, que cada peça de linho existente no mercado contenha apenas o tempo de trabalho socialmente necessário. Apesar disso, a soma total dessas peças pode conter tempo de trabalho supérfluo.
Se o estômago do mercado não pode absorver o quanto total de linho, ao preço de 2 shillings por vara, isso comprova que foi despendida parte excessiva do tempo de trabalho social total em forma de tecelagem de linho. O efeito é o mesmo que se cada tecelão individual de linho tivesse utilizado em seu produto individual mais do que o tempo de trabalho socialmente necessário. Aqui vale o ditado: presos juntos, juntos enforcados. Todo o linho existente no mercado vale como um único artigo comercial, cada peça apenas como parte alíquota. E, de fato, o valor de cada vara individual é somente a materialização do mesmo quantum, socialmente determinado, de trabalho humano homogêneo. Como se vê, a mercadoria ama o dinheiro, mas the course of true love never does more. Tão naturalmente aleatória como a qualitativa é a articulação quantitativa do organismo social de produção, que representa seus membros disjeta no sistema da divisão do trabalho. Nossos possuidores de mercadorias descobrem por isso que a mesma divisão de trabalho, que os torna produtores privados independentes, torna independentes deles mesmos o processo social de produção e suas relações dentro desse processo, e que a independência recíproca das pessoas se complementa num sistema de dependência reificada universal. A divisão do trabalho transforma o produto do trabalho em mercadoria, tornando, com isso, necessária sua transformação em dinheiro. Ao mesmo tempo, ela torna aleatório o sucesso dessa transubstanciação. Mas temos de observar aqui o fenômeno em sua pureza, pressupondo assim seu transcurso normal. Quando, de resto, transcorre de todo, não sendo, portanto, a mercadoria invendável, realiza-se sempre sua mudança de forma, ainda que nessa mudança de forma substância, grandeza de valor, anormalmente possa haver prejuízo ou acréscimo. A um dos possuidores de mercadoria o ouro substitui sua mercadoria e ao outro a mercadoria substitui seu ouro. O fenômeno evidente é a mudança de mãos ou de lugar de mercadoria e dinheiro, de 20 varas de linho e 2 libras esterlinas, isto é, seu intercâmbio. Mas por que coisa se troca a mercadoria? Por sua própria figura geral de valor. E por que coisa o ouro? Por uma figura particular de seu valor de uso. Porque o ouro defronta-se com linho como dinheiro. Porque o seu preço, 2 libras esterlinas, ou sua denominação monetária, já o refere ao ouro como dinheiro. A alienação de sua forma original de mercadoria se realiza pela alienação da mercadoria, isto é, no momento em que seu valor de uso atrai realmente o ouro que em seu preço era apenas imaginário. A realização do preço ou da forma valor meramente ideal da mercadoria é, por isso, simultânea e inversamente, a realização do valor de uso somente ideal do dinheiro. A transformação de mercadoria em dinheiro é, ao mesmo tempo, transformação de dinheiro em mercadoria. O processo uno é processo bilateral, do polo do possuidor de mercadorias, venda, do polo contrário, do possuidor de dinheiro, compra. Ou venda e compra, M.D. ao mesmo tempo de, M. Não conhecemos, até agora, nenhuma outra relação econômica dos homens, além da de possuidores de mercadorias, uma relação em que eles somente se apropriam do produto do trabalho alheio, alienando o próprio. Portanto, um possuidor de mercadorias apenas pode defrontar-se com o outro, como possuidor de dinheiro, porque seu produto possui, por natureza, a forma monetária, portanto é monetário, ouro etc., ou porque a sua própria mercadoria já mudou de pele e desfez-se de sua forma de uso original. Para funcionar como dinheiro, o ouro evidentemente tem de entrar no mercado por algum ponto. Esse ponto se situa em sua fonte de produção, onde se troca como produto direto de trabalho por outro produto de trabalho do mesmo valor. Mas, a partir desse momento, representa constantemente preços realizados de mercadorias. Exceto no momento da troca de ouro por mercadoria, em sua fonte de produção, o ouro é na mão de cada possuidor de mercadorias a figura alienada de sua mercadoria alienada, produto da venda ou da primeira metamorfose da mercadoria, M.D. O ouro se tornou dinheiro ideal ou medida de valor porque todas as mercadorias medem nele seus valores e, assim, o faziam a contrapartida imaginária de sua figura de uso, a sua figura de valor.
torna-se dinheiro real porque as mercadorias, pela sua alienação universal, fazem dele sua figura de uso realmente alienada ou transformada e, por isso, sua figura real de valor. Em sua figura de valor, a mercadoria desfaz-se de qualquer vestígio de seu valor de uso natural e do trabalho útil particular ao qual deve sua origem, para se metamorfosear na materialização social uniforme de trabalho humano indistinto. Não se reconhece, portanto, no dinheiro, a espécie de mercadoria nele transformada. Em sua forma monetária, uma parece exatamente igual à outra. Dinheiro, por isso, pode ser lixo, embora lixo não seja dinheiro. Suporemos que as duas moedas de ouro pelas quais o nosso tecelão de linho aliena sua mercadoria sejam a figura transformada de um quarteiro de trigo. A venda de linho, e, ao mesmo tempo, sua compra, mas, como venda do linho, inicia esse processo um movimento que termina com sua contrapartida, com a compra da Bíblia. Como compra do linho ele termina um movimento que começou com seu contrário, com a venda do trigo. Linho, dinheiro, essa primeira fase de linho, dinheiro, Bíblia, e, ao mesmo tempo, dinheiro, linho, a última fase de outro movimento trigo, dinheiro, linho. A primeira metamorfose de uma mercadoria, sua transformação da forma mercadoria em dinheiro, é sempre, simultaneamente, a segunda metamorfose inversa de outra mercadoria, sua retransformação da forma dinheiro em mercadoria. Metamorfose segunda ou final da mercadoria, compra. Por ser a figura alienada de todas as outras mercadorias ou o produto da sua alienação geral, é o dinheiro a mercadoria absolutamente alienável. Ele lê todos os preços ao revés e se reflete, assim, em todos os corpos das mercadorias como um material ofertado à sua própria conversão em mercadoria. Ao mesmo tempo, os preços, os olhos amorosos com que as mercadorias piscam ao dinheiro, mostram o limite de sua capacidade de transformação, isto é, sua própria quantidade. Como a mercadoria desaparece ao converter-se em dinheiro, não se reconhece no dinheiro como chegou às mãos de seu possuidor ou o que transformou-se nele. Monolete, qualquer que seja sua origem. Se por um lado representa mercadoria vendida, por outro representa mercadorias compráveis. A compra é ao mesmo tempo venda, a última metamorfose de uma mercadoria é, por isso, simultaneamente, a primeira metamorfose de outra mercadoria. Para nosso tecelão de linho, o curso da vida de sua mercadoria acaba com a Bíblia, em que ele reconverteu as 2 libras esterlinas. Mas o vendedor da Bíblia converte as 2 libras esterlinas ganhadas do tecelão de linho em aguardente. A fase final de linho, dinheiro, Bíblia, e, ao mesmo tempo, a primeira fase de Bíblia, dinheiro, aguardente. Como produtor de mercadorias fornece apenas um produto unilateral, ele o vende frequentemente em grandes quantidades, enquanto suas necessidades multilaterais o obrigam a fragmentar constantemente o preço realizado ou a soma de dinheiro recebida em numerosas compras. Uma venda desemboca, por isso, em muitas compras de várias mercadorias. A metamorfose final de uma mercadoria constitui, assim, uma soma de primeiras metamorfoses de outras mercadorias. Observando, agora, a metamorfose total de uma mercadoria, por exemplo, de linho, vemos, em primeiro lugar, que consiste em 2 movimentos que se opõem e se completam, Essas 2 transformações contrapostas da mercadoria operam em 2 processos sociais contrapostos do possuidor de mercadorias e se refletem em 2 caracteres econômicos contrapostos do mesmo. Como agente da venda ele se torna vendedor, como agente da compra, comprador. Mas, como em cada transformação da mercadoria existem, ao mesmo tempo, as 2 formas dela, forma mercadoria e forma dinheiro, apenas em polos contrapostos, assim um mesmo possuidor de mercadorias, como vendedor se defronta com outro comprador, e como comprador com outro vendedor. Como a mesma mercadoria percorre as 2 transformações inversas sucessivamente, de mercadoria se torna dinheiro e de dinheiro mercadoria, assim um mesmo possuidor de mercadorias troca os papéis de vendedor e comprador.
Esses não são, portanto, caracteres fixos, mas que mudam constantemente de pessoa dentro da circulação de mercadorias. A metamorfose global de uma mercadoria implica, em sua forma mais simples, 4 extremos e 3 personagens dramatis. Primeiro, o dinheiro defronta-se à mercadoria como sua figura de valor, que no outro lado, no bolso alheio, possui realidade reificadamente contundente. Assim, ao possuidor de mercadorias se defronta um possuidor de dinheiro. Tão logo a mercadoria se transforma em dinheiro, torna-se este último a forma equivalente transitória dela, cujo valor ou conteúdo de uso existe desse lado, nos corpos das outras mercadorias. Como ponto final de primeira transformação da mercadoria, o dinheiro é ao mesmo tempo ponto de partida da segunda. Assim, o vendedor do primeiro ato torna-se comprador, no segundo, onde com ele se defronta um terceiro possuidor de mercadorias, como vendedor. As duas fases inversas da metamorfose das mercadorias formam um ciclo. Forma mercadoria, abandono da forma mercadoria, volta à forma mercadoria. Aqui, no entanto, a própria mercadoria é determinada antiteticamente. Ela é não valor de uso no ponto de partida, valor de uso no ponto final para seu possuidor. Assim, o dinheiro aparece, primeiro, como sólido cristal de valor, no qual a mercadoria se transforma, para diluir-se depois como simples forma equivalente dela. As duas metamorfoses que formam o ciclo de uma mercadoria constituem, ao mesmo tempo, as metamorfoses parciais inversas de duas outras mercadorias. A mesma mercadoria, linho, inicia a série de suas próprias metamorfoses e termina a metamorfose total de outra mercadoria, trigo. Durante sua primeira transformação, a venda, ela desempenha esses dois papéis em pessoa. Como crisálida de ouro, ao contrário, forma em que ela cumpre o destino de toda a carne, ela completa, ao mesmo tempo, a primeira metamorfose de uma terceira mercadoria. O ciclo descrito pela série de metamorfoses de cada mercadoria entrelaça-se, portanto, inextricavelmente, com os ciclos de outras mercadorias. O processo em seu conjunto apresenta-se como circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias distingue-se não só formalmente, mas também essencialmente, do intercâmbio direto de produtos. Basta lançar um olhar retrospectivo ao percurso. O tecelão de linho trocou, sem dúvida, linho por Bíblia, mercadoria própria por alheia. Mas esse fenômeno é verdadeiro somente para ele. O vendedor de Bíblias, que prefere o calor ao frio, não pensou trocar a Bíblia por linho, assim como o tecelão de linho não sabe que seu linho foi trocado por trigo, etc. A mercadoria de B substitui a mercadoria de A, mas A e B não trocam suas mercadorias reciprocamente. Pode, de fato, ocorrer que A e B comprem reciprocamente um do outro, mas tal relação particular não é condicionada, de modo algum, pelas relações gerais da circulação de mercadorias. Por um lado, vê-se aqui como o intercâmbio de mercadorias rompe as limitações individuais e locais do intercâmbio direto de produtos e desenvolve o metabolismo do trabalho humano. Por outro lado, desenvolve-se todo um círculo de vínculos naturais de caráter social, incontroláveis pelas pessoas atuantes. O tecelão somente pode vender linho porque o camponês já vendeu trigo. O cabeça quente apenas pode vender a Bíblia porque o tecelão já vendeu linho. O destilador só pode vender aguardente porque outro já vendeu a água da vida eterna, etc. Por isso, o processo de circulação não se extingue, como o intercâmbio direto de produtos, ao mudarem de lugar ou de mãos os valores de uso. O dinheiro não desaparece, ao sair, finalmente, da série de metamorfose de uma mercadoria. Ele sempre se deposita em algum ponto de circulação abandonado pelas mercadorias. Por exemplo, na metamorfose total do linho. Linho, dinheiro, Bíblia, primeiro sai o linho da circulação e o dinheiro ocupa seu lugar, depois sai a Bíblia e o dinheiro toma seu lugar. A substituição de mercadoria por mercadoria deixa, ao mesmo tempo, a mercadoria monetária nas mãos de um terceiro. A circulação exuda, constantemente, dinheiro. Nada pode ser mais ridículo que o dogma de que a circulação de mercadorias condiciona um equilíbrio necessário entre as vendas e compras, porque cada venda é compra e vice-versa. Se isso significa
que o número das vendas efetivamente realizadas é igual ao mesmo número de compras é uma trivial tautologia. Mas a intenção é provar que o vendedor conduz seu próprio comprador ao mercado. Venda e compra são um ato idêntico, ao constituir uma relação recíproca entre duas pessoas polarmente contrapostas, o possuidor de mercadoria e o possuidor de dinheiro. Enquanto ações da mesma pessoa, elas formam dois atos polarmente contrapostos. A identidade de venda e compra implica, portanto, que se torna inútil a mercadoria que, jogada na retorta alquimista da circulação, não sai como dinheiro, não sendo vendida pelo possuidor de mercadoria, portanto tampouco comprada pelo possuidor de dinheiro. Aquela identidade compreende, além disso, que o processo, no caso de realizar-se, constitui um ponto de repouso, uma fase da vida da mercadoria, que pode durar mais ou menos tempo. Como a primeira metamorfose da mercadoria é, ao mesmo tempo, venda e compra, esse processo parcial é, simultaneamente, um processo autônomo. O comprador tem a mercadoria, o vendedor o dinheiro, isto é, uma mercadoria que conserva uma forma apta para a circulação, quer apareça mais cedo ou mais tarde de novo no mercado. Ninguém pode vender sem que outro compre. Mas ninguém precisa comprar imediatamente apenas por ter vendido. A circulação rompe as limitações temporais, locais e individuais do intercâmbio de produtos precisamente porque parte a identidade imediata que existe aqui entre a alienação do próprio produto de trabalho e a aquisição do alheio, na antítese entre venda e compra. Que os processos, que se confrontam autonomamente, formem uma unidade interna, significa por outro lado que a sua unidade interna se move em antíteses externas. Se a autonomização externa dos internamente não autônomos por serem mutuamente complementares se prolonga até certo ponto, a unidade se faz valer de forma violenta, por meio de uma crise. A antítese imanente à mercadoria, entre valor de uso e valor de trabalho privado, que ao mesmo tempo tende a representar-se como trabalho diretamente social, de trabalho concreto particular, que ao mesmo tempo funciona apenas como trabalho geral abstrato, de personificação da coisa e reificação das pessoas, essa contradição imanente assume nas antíteses da metamorfose das mercadorias suas formas desenvolvidas de movimentos. Essas formas encerram, por isso, a possibilidade, e somente a possibilidade, das crises. O desenvolvimento dessa possibilidade até que se realize exige todo um conjunto de condições que do ponto de vista da circulação simples de mercadorias, ainda não existem, de modo algum. Como mediador da circulação das mercadorias, o dinheiro assume a função do meio circulante. B. O curso do dinheiro. A mudança de forma, por meio da qual o metabolismo dos produtos do trabalho se realiza, exige que o mesmo valor, como mercadoria, forme o ponto de partida do processo e retorne a um mesmo ponto como mercadoria. Esse movimento das mercadorias é, portanto, um ciclo. Por outro lado, essa mesma forma exclui o ciclo do dinheiro. Seu resultado é o distanciamento constante do dinheiro de seu ponto de partida e não o retorno a esse mesmo ponto. Enquanto o vendedor mantiver consigo a figura transformada de sua mercadoria, o dinheiro, a mercadoria encontra-se na fase da primeira metamorfose ou apenas percorreu a primeira metade de sua circulação. Se o processo vender para comprar estiver completado, então também o dinheiro estará outra vez afastado das mãos de seu proprietário original. Se, entretanto, o tecelão de linho, depois que comprou a Bíblia, vender novamente linho, o dinheiro também retornará às suas mãos. Porém, ele não retorna por meio da circulação das primeiras 20 varas de linho, por meio da qual antes afastou-se das mãos do tecelão para as mãos do vendedor de Bíblias. Ele retorna apenas pela renovação ou repetição do mesmo processo de circulação para nova mercadoria e termina tanto aqui como lá com o mesmo resultado. Essa forma de movimento diretamente conferida ao dinheiro pela circulação das mercadorias é, portanto, seu afastamento constante do ponto de partida, seu percurso das mãos de um possuidor de mercadoria para as de outro ou seu curso, course de Lamonaire. O curso do dinheiro mostra uma constante, monótona repetição do mesmo processo.
A mercadoria permanece sempre ao lado do vendedor, o dinheiro sempre ao lado do comprador, como meio de compra. Ele funciona como meio de compra ao realizar o preço da mercadoria. Enquanto ele o realiza, transfere a mercadoria das mãos do vendedor para as do comprador, ao passo que ele, ao mesmo tempo, se afasta das mãos do comprador para as do vendedor, para repetir o mesmo processo com outra mercadoria. Que essa forma unilateral do movimento do dinheiro nasça do movimento de forma bilateral das mercadorias é ocultado. A natureza da própria circulação das mercadorias produz uma aparência contrária. A primeira metamorfose da mercadoria é visível não apenas como o movimento do dinheiro, mas também como seu próprio movimento, porém sua segunda metamorfose é apenas visível como o movimento do dinheiro. Na primeira metade de sua circulação, a mercadoria troca de lugar com o dinheiro. E com isso, sua forma de uso sai da circulação e entra para o consumo. Sua figura de valor ou larva do dinheiro coloca-se em seu lugar. A segunda metade de sua circulação, ela percorre não mais em sua própria pele natural, mas sim em sua pele de ouro. A continuidade do movimento fica, com isso, totalmente ao lado do dinheiro, e o mesmo movimento, que para a mercadoria encerra dois processos contrapostos, encerra como o movimento próprio do dinheiro sempre o mesmo processo, sua troca de posição, cada vez com outra mercadoria. O resultado da circulação, substituição de uma mercadoria por outra mercadoria, aparece portanto intermediado não pela própria mudança de forma, porém pela função do dinheiro como meio circulante, o qual circula as mercadorias em si mesmas inertes, transferindo-as das mãos nas quais elas são não valores de uso para as mãos nas quais elas são valores de uso, sempre em direção contrária ao seu próprio curso. O dinheiro afasta as mercadorias constantemente da esfera de circulação, ao colocar-se continuamente em seus lugares na circulação e, com isso, distanciando-se de seu próprio ponto de partida. Embora o movimento do dinheiro seja portanto apenas a expressão da circulação de mercadorias, a circulação de mercadorias aparece, ao contrário, apenas como o resultado do movimento do dinheiro. Por outro lado, cabe ao dinheiro a função de meio circulante somente porque é ele o valor autonomizado das mercadorias. Por isso, seu movimento como meio circulante é, de fato, apenas o próprio movimento da forma delas. Este deve, portanto, refletir-se também sensivelmente no curso do dinheiro. Assim, por exemplo, o linho transforma, primeiro, sua forma de mercadoria em sua forma de dinheiro. O último extremo de sua primeira metamorfose M.D., a forma dinheiro, torna-se então o primeiro extremo de sua última metamorfose, D.M., sua reconversão à Bíblia. Cada uma, porém, dessas duas mudanças de forma realiza-se mediante uma troca entre mercadoria e dinheiro, mediante mudança recíproca de suas posições. As mesmas moedas chegam às mãos do vendedor como figura alienada da mercadoria e as deixam como figura absolutamente alienável da mercadoria. Elas mudam duas vezes de posição. A primeira metamorfose do linho traz essas moedas para o bolso do tecelão, a segunda leva-as, de novo, para fora. Ambas as mudanças opostas de forma da mesma mercadoria refletem-se, assim, na dupla mudança de posição do dinheiro, em direções opostas. Se, no entanto, só tem lugar metamorfoses unilaterais de mercadorias, meras compras ou meras vendas, como se queira, o mesmo dinheiro também só muda uma vez de lugar. Sua segunda mudança de posição expressa sempre a segunda metamorfose da mercadoria, sua reconversão em dinheiro. Na repetição frequente da troca de posição das mesmas moedas reflete-se não somente a série de metamorfoses de uma única mercadoria, mas também o entrelaçamento das inumeráveis metamorfoses do mundo das mercadorias, em geral. É facilmente compreensível que tudo isso é válido apenas para a forma simples da circulação de mercadorias, aqui considerada. Cada mercadoria, ao dar seu primeiro passo na circulação, a sua primeira mudança de forma, cai fora da circulação, na qual sempre entra nova mercadoria. O dinheiro, ao contrário, como meio circulante, mora constantemente na esfera da circulação e movimenta-se continuamente nela. Surge portanto a pergunta: quanto dinheiro essa esfera continuamente absorve?
num país, ocorrem todos os dias, simultaneamente e portanto correndo paralelamente no espaço, numerosas metamorfoses unilaterais de mercadorias, ou, em outras palavras, meras vendas por um lado, meras compras por outro. Em seus preços as mercadorias já estão equiparadas a determinadas quantidades imaginárias de dinheiro. Como a forma direta de circulação, aqui considerada, sempre confronta entre si mercadoria e dinheiro, de forma tangível, uma no polo da venda, o outro no polo oposto da compra, o volume de meio circulante requerido para o processo de circulação do mundo das mercadorias já está determinado pela soma dos preços das mercadorias. De fato, o dinheiro representa apenas de modo real a soma de ouro já expressa idealmente na soma dos preços das mercadorias. A igualdade dessas somas entende-se, portanto, por si mesma. Sabemos, entretanto, que, permanecendo iguais os valores das mercadorias, seus preços variam com o valor do próprio ouro, do material monetário, proporcionalmente subindo quando ele cai, e caindo quando ele sobe. Conforme a soma dos preços das mercadorias assim subir ou cair, deve o volume do dinheiro circulante subir ou cair na mesma medida. A mudança no volume do meio circulante origina-se aqui, na verdade, do próprio dinheiro, porém não de sua função como meio circulante, mas sim de sua função como medida de valor. O preço das mercadorias muda, primeiro, inversamente ao valor do dinheiro, e depois muda o volume do meio circulante diretamente com o preço das mercadorias. Sucederia o mesmo fenômeno, por exemplo, se não caísse o valor do ouro, mas que a prata o substituísse como medida de valor, ou se não subisse o valor da prata, mas que o ouro a deslocasse da função de medida de valor. Em um caso deveria circular mais prata que anteriormente ouro, no outro menos ouro que anteriormente prata. Em ambos os casos, teria mudado o valor do material monetário, isto é, da mercadoria que funciona como medida dos valores e, por conseguinte, a expressão em preço dos valores das mercadorias e, por isso, o volume do dinheiro circulante, que serve à realização desses preços. Viu-se que a esfera de circulação das mercadorias tem um buraco através do qual o ouro, prata, em suma, o material monetário, nela penetra como mercadoria de dado valor. Esse valor está pressuposto na função do dinheiro como medida de valor, portanto, na determinação de preços. Se, então, por exemplo, o valor da própria medida de valor cai, isso aparece primeiro na mudança de preço daquelas mercadorias, que são trocadas diretamente, nas fontes da produção dos metais nobres pelos mesmos enquanto mercadorias. Especialmente em estágios menos desenvolvidos da sociedade burguesa, grande parte das demais mercadorias continua durante longo tempo a ser avaliada pelo valor ultrapassado e agora ilusório da medida de valor. Entretanto, uma mercadoria contagia a outra por meio de sua relação de valor à mesma. Os preços em ouro ou em prata das mercadorias se ajustam, progressivamente, às proporções determinadas pelos seus valores mesmos, até que por fim todos os valores das mercadorias são fixados de acordo com o novo valor do metal monetário. Esse processo de ajustamento é acompanhado pelo aumento contínuo dos metais preciosos, os quais afluem em substituição às mercadorias diretamente intercambiadas por eles. Na mesma medida, portanto, em que a fixação ajustada dos preços das mercadorias se generaliza, ou em que seus valores são fixados segundo o novo valor reduzido e até certo ponto continuando a se reduzir, do metal, já está disponível uma massa adicional necessária à sua realização. Uma observação unilateral dos fatos consequentes à descoberta das novas fontes de ouro e de prata induziu, no século XVII e notadamente, no século XVIII, a conclusão errônea de que os preços das mercadorias ter-se-iam elevado porque mais ouro e prata funcionaram como meio circulante. No que segue, o valor do ouro é pressuposto como dado, como ele, de fato, no momento da fixação dos preços, é dado. Sob esse pressuposto, portanto, o volume do meio circulante é determinado pela soma dos preços das mercadorias a ser realizada. Consideremos, além disso, o preço de cada espécie de mercadoria como dado. Então a soma dos preços das mercadorias depende evidentemente da massa de mercadorias em circulação.
Não se necessita quebrar a cabeça para entender que, se um quarter de trigo custa 2 libras esterlinas, 100 quarters custam 200 libras esterlinas, 200 quarters, 400 libras esterlinas, etc. Com a massa de trigo deve, portanto, crescer a massa do dinheiro que, na realização da venda, troca de lugar com ele. Pressuposto o volume de mercadorias como dado, a massa do dinheiro circulante oscila para cima e para baixo com as flutuações de preços das mercadorias. Ele sobe e cai, porque a soma dos preços das mercadorias, em consequência da mudança dos preços das mesmas, cresce ou diminui. Para isso, não é, de nenhuma forma, necessário que os preços de todas as mercadorias subam ou caiam, ao mesmo tempo. O aumento de preços de certo número de artigos líderes, em um caso, ou a queda de seus preços, em outro, basta para que a soma de preços a ser realizada de todas as mercadorias em circulação aumente ou diminua, e portanto para colocar mais ou menos dinheiro em circulação. Quer a mudança de preços das mercadorias reflita reais mudanças de valores ou meras oscilações dos preços de mercado, o efeito sobre o volume do meio circulante permanece o mesmo. Seja dado certo número de vendas ou metamorfoses parciais não relacionadas, simultâneas e, portanto, espacialmente paralelas, como, por exemplo, de um quarter de trigo, 20 varas de linho, 1 bíblia, 4 galões de aguardente. Se o preço de cada artigo for de 2 libras esterlinas, e a soma de preços a realizar for, por isso, de 8 libras esterlinas, deve entrar na circulação um volume de dinheiro de 8 libras esterlinas. Mas se, ao contrário, as mesmas mercadorias formam os elos de nossa já conhecida cadeia de metamorfoses, um quarter de trigo, 2 libras esterlinas, 20 varas de linho, 2 libras esterlinas, 1 bíblia, 2 libras esterlinas, 4 galões de aguardente, 2 libras esterlinas, as 2 libras esterlinas terão feito circular as diversas mercadorias, em série, realizando sucessivamente seus preços e, por conseguinte a soma deles, de 8 libras esterlinas, para finalmente repousar nas mãos do destilador. Eles executam 4 cursos. Essa repetida mudança de posição das mesmas moedas representa a dupla mudança de forma da mercadoria, seu movimento através de 2 estágios opostos da circulação e o entrelaçamento das metamorfoses de mercadorias diferentes. As fases opostas e mutuamente complementares, percorridas por esse processo, não podem ocorrer paralelamente no espaço, mas apenas sucessivamente no tempo. Períodos formam, assim, a medida de sua duração, ou o número de cursos das mesmas moedas, em dado tempo, mede a velocidade do curso do dinheiro. Que o processo de circulação daquelas 4 mercadorias dure, por exemplo, um dia. Assim, a soma de preços a realizar importa em 8 libras esterlinas, o número de cursos das mesmas moedas, durante o dia. 4, e o volume de dinheiro circulante, 2 libras esterlinas ou, para dado período de tempo do processo de circulação. Soma dos preços das mercadorias igual volume do dinheiro funcionando o número de cursos das peças como meio circulante monetárias da mesma denominação. Essa lei vale em geral. O processo de circulação em um país, em dado período, compreende na verdade, por um lado, muitas vendas, compras, ou metamorfoses parciais dispersas, simultâneas e espacialmente paralelas, nas quais as mesmas moedas apenas uma vez mudam de posição ou realizam apenas um só curso. Por outro lado, há muitas cadeias de metamorfoses, com maior ou menor número de elos, que em parte correm paralelas, em parte entrelaçam-se e nas quais as mesmas peças monetárias percorrem cursos mais ou menos numerosos. Do número total de cursos de todas as peças monetárias que se encontram em circulação, com a mesma denominação, resulta, contudo, o número médio de cursos da peça monetária individual ou a velocidade média do giro monetário. O volume de dinheiro, que, por exemplo, no começo do processo de circulação é jogado nele, é naturalmente determinado pela soma dos preços das mercadorias que circulam simultânea e paralelamente no espaço. Porém, internamente ao processo, uma peça monetária, por assim dizer, é tornada responsável pela outra.
acelera uma a velocidade de seu curso, a outra a desacelera, ou ela cai inteiramente fora da esfera de circulação, pois esta pode apenas absorver uma massa de ouro, a qual, multiplicada pelo número médio de cursos de seu elemento individual, é igual à soma dos preços a ser realizada. Se, por conseguinte, o número de cursos das peças monetárias cresce, diminui o seu volume circulante. Decresce o número de seus cursos, cresce o seu volume. Como o volume de dinheiro, que pode funcionar como meio circulante, é dado a determinada velocidade média, ts, por exemplo, apenas de jogar na circulação determinada quantidade de notas de 1 libra, para expulsar outros tantos sovereigns, proeza muito bem conhecida de todos os bancos. Como no curso do dinheiro, em geral, só aparece o processo de circulação das mercadorias, isto é, seu ciclo através de metamorfoses opostas, assim na velocidade do giro monetário aparece a velocidade de sua mudança de forma, o contínuo entrelaçamento das séries de metamorfoses, a pressa do metabolismo, o rápido desaparecimento das mercadorias da esfera de circulação e sua substituição, igualmente rápida, por novas mercadorias. Na velocidade de circulação do dinheiro aparece assim a unidade fluida das fases opostas e complementares, transformação da figura de uso em figura de valor e retransformação de sua figura de valor em figura de uso, ou de ambos os processos de venda e compra. Inversamente, na desaceleração do curso do dinheiro aparece o fato de esses processos se dissociarem e se tornarem antagonicamente autônomos, a paralisia da mudança de forma, e por conseguinte do metabolismo. A própria circulação, naturalmente, não nos deixa ver de onde provém essa estagnação. Ela nos mostra apenas o próprio fenômeno. A interpretação popular, que vê, com o giro monetário mais lento, o dinheiro aparecer ou desaparecer menos frequentemente em todos os pontos da periferia da circulação, tende a atribuir esse fenômeno à quantidade insuficiente do meio circulante. A quantidade global do dinheiro funcionando como meio circulante, em cada período, é assim determinada, por um lado, pela soma de preços do mundo das mercadorias circulantes, por outro, pelo fluxo mais lento ou mais rápido de seus processos antitéticos de circulação, do qual depende que fração dessa soma de preços pode ser realizada por intermédio das mesmas peças monetárias. A soma de preços das mercadorias depende, porém, tanto do volume como dos preços de cada espécie de mercadoria. Os três fatores, o movimento dos preços, o volume de mercadorias circulantes e, finalmente, a velocidade de circulação do dinheiro podem, no entanto, mudar em direções e proporções diferentes, de modo que a soma de preços a realizar e, por conseguinte, o volume do meio circulante por ela determinado podem, portanto, passar por numerosas combinações. Nós enumeramos aqui apenas as mais importantes na história dos preços das mercadorias. Permanecendo constantes os preços das mercadorias, pode crescer o volume do meio circulante, porque aumenta a massa da mercadoria em circulação, ou porque diminui a velocidade de circulação do dinheiro, ou porque ambos ocorrem conjuntamente. Ao contrário, o volume do meio circulante pode diminuir ao diminuir a massa de mercadorias, ou ao aumentar a velocidade de circulação. Subindo, em geral, os preços das mercadorias, o volume do meio circulante pode permanecer constante, se a massa das mercadorias em circulação diminuir na mesma proporção em que seu preço aumenta ou se a velocidade de circulação do dinheiro aumentar tão rapidamente quanto a subida dos preços, enquanto a massa de mercadorias em circulação permanecer constante. O volume do meio circulante pode diminuir, porque a massa de mercadorias decresce mais rapidamente ou a velocidade de giro cresce mais rapidamente que os preços. Caindo, em geral, os preços das mercadorias, o volume do meio circulante pode permanecer constante se a massa de mercadorias crescer na mesma proporção em que seu preço estiver caindo ou se a V, habitual, por meio de exportação, paralisa-se, ou 3, o consumo reduz-se, quando, por exemplo, as pessoas, em consequência da pobreza, já não despendem tanto para a manutenção doméstica como antes. Por isso, não é o aumento do dinheiro, puro e simples, que repercutiria favoravelmente sobre os bens do arrendatário, mas sim a eliminação de uma dessas três causas que realmente deprimem o mercado.
Comerciante e merceeiro necessitavam igualmente de dinheiro, isto é, como os mercados param, falta-lhes a saída para os bens, com os quais negociam. Uma nação nunca próspera mais do que quando as riquezas passam rapidamente de mão em mão. Todos os embustes de Ernst Wand se resumem na ideia de que as contradições que se originam da natureza da mercadoria e, portanto, aparecem na circulação mercantil, podem ser suprimidas mediante aumento do meio circulante. Da ilusão popular que atribui a paralisação dos processos de produção e circulação a uma falta de meio circulante, não segue, de modo algum, o oposto, ou seja, que a falta real de meio circulante, por exemplo, em consequência de atrapalhadas oficiais com a Regulation of Currency, não possa, por seu lado, provocar paralisações na velocidade de circulação do dinheiro diminuir na mesma proporção que os preços. Ela pode crescer se a massa de mercadorias crescer mais rápido ou a velocidade de circulação diminuir mais rapidamente do que os preços das mercadorias estiverem caindo. As variações dos diferentes fatores podem compensar-se reciprocamente, de tal forma que, a despeito de sua contínua instabilidade, a soma total dos preços das mercadorias a realizar permanece constante. Por consequência, também o volume de dinheiro circulante. Se por isso, sobretudo ao observar períodos mais longos, um nível médio muito mais constante do volume de dinheiro circulante em cada país, assim como, com exceção de fortes perturbações que se originam periodicamente das crises da produção e do comércio, mais raramente de uma mudança do próprio valor do dinheiro, desvios muito menores desse nível médio, do que à primeira vista seria de se esperar. A lei, segundo a qual a quantidade do meio circulante é determinada pela soma de preços das mercadorias em circulação e pela velocidade média de circulação do dinheiro, pode também ser expressa assim: dadas a soma de valores das mercadorias e a velocidade média de suas metamorfoses, a quantidade do dinheiro ou do material monetário em circulação depende de seu próprio valor. A ilusão de que, ao contrário, os preços das mercadorias são determinados pelo volume do meio circulante último, por seu lado, pelo volume do material monetário existente em um país, tem suas raízes nos representantes originais da insossa hipótese de que mercadorias sem preço e dinheiro sem valor entram no processo de circulação e lá então uma parte alíquota do ângulo formado pelas mercadorias é intercambiada por uma parte alíquota da montanha de metal. A moeda. O signo do valor. Da função do dinheiro como meio circulante surge sua figura de moeda. A fração de peso do ouro, representada pelo preço ou nome monetário das mercadorias, tem de defrontar-se com estas na circulação sob a forma de uma peça de ouro de igual denominação ou moeda. Assim como a fixação do padrão dos preços, a cunhagem é incumbência do Estado. Nos diversos uniformes nacionais vestidos pelo ouro e a prata enquanto moedas e dos quais são desvestidos no mercado mundial, aparece o divórcio entre as esferas internas ou nacionais de circulação das mercadorias e a sua esfera geral, o mercado mundial. Moeda de ouro e barras de ouro diferenciam-se originalmente apenas pela gravação, e o ouro é suscetível de passar constantemente de uma forma a outra. Mas o caminho para deixar de ser moeda é, ao mesmo tempo, a marcha ao cadinho. Pois, na circulação, as moedas de ouro se desgastam, uma mais, a outra menos. O título de ouro e a substância de ouro, o conteúdo nominal e conteúdo real começam seu processo de dissociação. Moedas de ouro de mesma denominação assumem valor desigual, por terem pesos diferentes. O ouro como meio circulante diferencia-se do ouro como padrão dos preços e deixa com isso de ser também equivalente verdadeiro das mercadorias, cujos preços realiza. A história dessa desordem forma a história das moedas da Idade Média e dos tempos modernos até o século XVIII. A tendência, naturalmente espontânea do processo de circulação de converter a essência áurea da moeda em aparência áurea ou a moeda no símbolo de seu conteúdo metálico oficial é reconhecida mesmo pelas leis mais modernas sobre o grau de perda metálica que torna uma peça de ouro incapaz de circular ou a desmonetiza.
Se o próprio curso do dinheiro dissocia o conteúdo real do conteúdo nominal da moeda, sua existência metálica de sua existência funcional, ele já contém latentemente a possibilidade de substituir o dinheiro metálico em sua função de moeda por senhas de outro material ou por símbolos. As dificuldades técnicas para cunhar frações pequeníssimas de peso de ouro ou prata e o fato de que originariamente se empregassem como medidas de valores, e circulassem, como dinheiro, outros metais de categoria inferior à dos metais preciosos, prata em vez de ouro e cobre em vez de prata, até o instante em que o metal precioso os destrona, explicam historicamente o papel das senhas de prata e cobre como substitutos da moeda de ouro. Elas substituem o ouro naqueles setores da circulação de mercadorias em que a moeda circula com maior rapidez e, portanto, desgasta-se mais rapidamente, isto é, onde as compras e as vendas sucedem incessantemente em proporções ínfimas. Para impedir esses satélites de ocuparem definitivamente o lugar do ouro, a lei se encarrega de determinar as proporções muito reduzidas em que é obrigatório serem aceitas em pagamento, em lugar de ouro. As esferas particulares, em que circulam as diversas classes de moedas, confundem-se naturalmente. A moeda divisionária aparece, ao lado do ouro, para o pagamento de frações da menor moeda de ouro. O ouro penetra constantemente na circulação varejista, mas é daí expulso com a mesma constância mediante a troca por moedas divisionárias. O conteúdo metálico das senhas de prata e de cobre é determinado de forma arbitrária pela lei. Na circulação elas se desgastam ainda mais rapidamente que a moeda de ouro. E, portanto, sua função monetária torna-se, de fato, totalmente independente de seu peso, isto é, de todo valor. A existência do ouro como moeda dissocia-se radicalmente de sua substância de valor. Coisas relativamente sem valor, bilhetes de papel, podem portanto funcionar, em seu lugar, como moeda. Nas senhas metálicas de dinheiro, o caráter puramente simbólico ainda está em certa medida oculto. Na moeda papel revela-se plenamente. Como se vê, a Comissão Europeia neste PAS que lê Premier Pascal Coach. Trata-se aqui apenas de moeda papel do Estado com curso forçado. Origina-se diretamente do curso metálico. O dinheiro de crédito pressupõe, ao contrário, relações que, do ponto de vista da circulação simples das mercadorias, ainda nos são inteiramente desconhecidas. Observemos, porém, de passagem, que, do mesmo modo que a verdadeira moeda papel origina-se da função do dinheiro como meio circulante, o dinheiro de crédito possui sua raiz naturalmente desenvolvida na função do dinheiro como meio de pagamento. Bilhetes de papel que levam impressos denominações monetárias, como 1 libra esterlina, 5 libras esterlinas etc., são lançados de fora pelo Estado no processo de circulação. Na medida em que realmente circulam em lugar da soma de ouro de mesma denominação, refletem-se em seu movimento apenas as leis do próprio curso do dinheiro. Uma lei específica da circulação do papel somente pode originar-se de sua relação de representatividade do ouro. E a lei é simplesmente esta, que a emissão de moeda papel deve limitar-se à quantidade na qual o ouro, ou a prata, simbolicamente por ela representado, realmente teria que circular. É claro que a quantidade de ouro que a esfera da circulação pode absorver oscila continuamente acima ou abaixo de determinado nível médio. Entretanto, o volume do meio circulante, em dado país, nunca desce abaixo de determinado mínimo, que se fixa segundo a experiência. O fato de que essa massa mínima muda continuamente seus componentes, isto é, de que ela se compõe de peças de ouro sempre diferentes, naturalmente não altera nada em seu tamanho e em seu constante movimento na esfera da circulação. Ela pode, por isso, ser substituída por símbolos do papel. Se hoje todos os canais de circulação são preenchidos com moeda papel em grau pleno de sua capacidade de absorção de dinheiro, amanhã, em virtude das oscilações na circulação de mercadorias, eles podem estar supercheios. Perdem-se então todas as medidas. Ultrapassa o papel, porém, sua medida, isto é, a quantidade de moeda de ouro com a mesma denominação que poderia circular abstraindo-se o perigo do descrédito geral, e ele representa no mundo das mercadorias apenas a quantidade de ouro determinada pelas suas leis imanentes, portanto, somente a que é suscetível de ser representada.
Se, por exemplo, a massa de bilhetes de papel representa 2 onças de ouro por cada onça, então uma libra esterlina torna-se, de fato, a denominação monetária de, digamos, 1/8 de onça em vez de 1/4 de onça. O efeito é o mesmo que se o ouro tivesse sido modificado em sua função como medida dos preços. Os mesmos valores, portanto, que se expressavam antes no preço de 1 libra esterlina, expressam-se agora no preço de 2 libras esterlinas. A moeda papel é o signo de ouro ou signo de dinheiro. Sua relação nele resulta vantajoso para os comerciantes e nada sendo de vantagem para a coroa sobre a contínua desmetalização das moedas de ouro, devida a seu curso, diz um governor do Bank of England, como testemunha perante o House of Lords Committee. Todo ano uma nova classe de sovereigns, esses não políticos, pois sovereign é o nome da libra esterlina, torna-se leve demais. A classe que no ano passa por ter peso pleno, perde pelo desgaste o bastante para tornar-lhe, no ano seguinte, a balança desfavorável. House of Lords Committee 1848, N. 429. Com os valores mercantis consiste apenas em que esses estão expressos idealmente nas mesmas quantidades de ouro que são representadas simbólica e sensivelmente pelo papel. Somente na medida em que representa quantidades de ouro, que são também, como todas as quantidades de mercadorias, quantidades de valor, a moeda papel é signo de valor. Pergunta-se, finalmente, por que o ouro pode ser substituído por meros signos de si mesmo, sem valor. Porém, como já foi visto, o ouro é somente substituível na medida em que, em sua função como moeda ou como meio circulante, é isolado ou tornado autônomo. Entretanto, essa função não se torna autônoma para moedas individuais de ouro, embora sua autonomia apareça no fato de que peças de ouro desgastadas continuam a circular. As peças de ouro são simples moedas ou meio circulantes somente enquanto efetivamente circulam. O que, porém, não vale para uma moeda individual de ouro, é aplicável à massa mínima de ouro substituível por moeda papel. Esta reside constantemente na esfera de circulação, funciona continuamente como meio circulante e existe, portanto, exclusivamente como portador dessa função. Seu movimento limita-se a representar as mutações recíprocas contínuas que formam os processos antagônicos da metamorfose das mercadorias, em que a mercadoria se defronta sua figura de valor para imediatamente desaparecer de novo. A representação autônoma do valor de troca da mercadoria é, aqui, apenas um momento efêmero. É substituída de imediato por outra mercadoria. Por isso, basta que o dinheiro exista apenas de forma simbólica no processo que o faz passar continuamente de mão em mão. Sua existência funcional absorve, por assim dizer, sua existência material. Reflexo objetivado, evanescente dos preços das mercadorias, funciona apenas como signo de si mesmo e, por isso, pode ser substituído por outros signos. O signo do dinheiro só necessita de sua validade social objetiva própria e esta é recebida pelo símbolo de papel mediante o curso forçado. Esse curso forçado pelo Estado rege somente dentro das fronteiras de uma comunidade ou na esfera interna de circulação, mas também somente aqui o dinheiro reduz-se totalmente à sua função de meio circulante ou de moeda, e pode, portanto, receber na moeda papel uma modalidade de existência puramente funcional e exteriormente separada de sua substância metálica.